Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje a igreja celebra, uma dedicação à Basílica do Latrão, que nada mais é que a catedral, a diocese de Roma, aonde o bispo, de Roma fica nessa catedral. Então, quem é o bispo de Roma é o nosso querido Papa Leão XIV. Que possamos então hoje rezar, pedir sempre as graças, as bênçãos de Deus sobre o nosso querido Papa Leão, para que ele possa sempre conduzir a Igreja Católica Apostólica Romana da melhor forma possível, com muito amor, muita sabedoria no coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destrui este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje então nós celebramos essa dedicação à Basílica do Latrão, É a catedral, a diocese, onde fica o nosso querido Papa Leão XIV. Não só isso, mas a igreja também quer lembrar do templo, Do templo do nosso corpo, porque onde o Espírito Santo de Deus faz morada em nosso corpo. Então hoje é algo tão importante celebrar isto, Saber que nós também fazemos morada, O nosso corpo faz morada, o Espírito Santo mora em nós, vive em nós. Então Jesus não quer que o nosso corpo seja uma casa de comércio, Não seja considerado algo assim, um comércio na nossa vida, Uma casa onde ninguém respeita, onde existe coisas ruins, mas sim um templo, porque é exatamente isso, O Espírito Santo de Deus vive, habita em nós, e é por isso hoje tão importante, porque olha só que legal, Jesus hoje que, de uma certa forma, nervoso, porque, e eu pensando, imaginando isso de fato, imagine Jesus, ao chegar ao templo em Jerusalém só tinha um templo, somente aquele templo. E aí Jesus, ao chegar, vê aquele templo cheio de cambistas, vendedores, Aquele comércio total em frente ao templo, E assim, de fato, meus queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja, em si, ela necessita muitas vezes fazer algumas coisas, alguns eventos para promover, valores, arrecadações, porque de fato o dízimo hoje não suporta o gasto que a igreja possui, Então aí a gente tem que fazer algumas coisas, para que a gente consiga manter isso, manter a igreja, manter esses gastos. Claro que para uma grande felicidade, para que talvez para um sonho assim maravilhoso, uma perfeição, de fato era se todos nós fiéis, tivéssemos aí de fato o coração muito aberto, generoso, para que a gente pudesse de fato entender a importância do dízimo na nossa vida,
na vida da igreja, né? E aí talvez, quem sabe, né, a gente conseguiria talvez minimizar, diminuir esses eventos, essas coisas, né? Que é onde nós temos que fazer, né? Exatamente. E vocês sabem disso, né? Nós temos que fazer porque senão a gente não consegue, fora as reformas, né? As coisas que a gente vem fazendo. Então, de certo modo, existe um comércio, mas assim, não esse comércio que Jesus estava nervoso, né? E de fato expulsando todos, porque vamos ver o contexto. É diferente, né? Hoje a gente, pelo contrário, né? Hoje eu posso até afirmar que hoje nós somos um dos menores preços aí dentro da igreja, onde vem quando nós vendemos as coisas para arrecadar, né? Mas é diferente o contexto. Então percebe, a gente não está forçando o povo, talvez roubando, né? Essa palavra roubando é muito forte, mas assim, querendo cobrar mais do que o necessário, sabe? Não impondo valores tremendos, absurdos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, assim, a situação lá naquele tempo era outro, né? Não é o que é hoje ou como é hoje, apesar que tem muitas igrejas, né, que acabam fazendo coisas realmente virarem comércio, né? Achando que as coisas de Deus são pagas. Por que eu falo isso? Porque naquele tempo ali, Jesus estava bravo, porque quando Jesus chegou e aquelas pessoas ali, né? Primeiro, que o povo ia para o templo e naquele tempo, para entrar, na verdade, dentro do templo, eles tinham que meio que pagar, né? Por quê? Porque para entrar eu tinha que consumir, comprar ali, né? Na verdade, aquele animal, né? Para que eu pudesse ofertar a Deus. Então eles faziam sacrifícios. E esses sacrifícios eram feitos com animais. Então, assim, imagine, a gente vai de longe, vai caminhando, enfim, e a gente chega lá para que a gente possa entrar no templo e agradecer a Deus, né? Então, nossa, hoje é o dia do Senhor, eu vou agradecer a Deus. Mas para que eu possa fazer isso, eu tinha que chegar lá, comprar um animal. Então, assim, quem eram os mais poderosos comprava ali um boi, uma ovelha, né? Enfim, uns animais grandes. E quem não tinha, os mais pobres, comprava os animais pequenos, por exemplo, uma pombinha, né? E assim, eu não poderia, por exemplo, sair de casa se eu tivesse uma criação e pegar uma pombinha de casa e chegar lá e falar assim, não, vim fazer um sacrifício, né? Ofertar uma pombinha. Só que só era válido, veja bem, só era válido se eu comprasse lá. Então Jesus estava indignado, porque eles estavam fazendo a casa de Deus a casa de comércio e não de oração, né? Então perceba a diferença muito grande, porque olha como eles extorquiam, né, o povo, roubavam, e aí de fato era um roubo, porque além de obrigar você a comprar realmente o acesso, eu não posso levar de fora, mas eu tenho que comprar ali, já está meio que, né, induzindo você a realmente gastar naquele local, né, obrigatoriamente. Você quer entrar, então você tem que comprar. Outra coisa, eu não podia levar de fora, né? Então eu não podia chegar com nenhum animal, por mais que eu tivesse, eu tinha que comprar. Outra coisa é que os cambistas, né? Então existiam cambistas. Isso significa que o dinheiro que eu tinha não servia lá. Eu tinha então que fazer o quê? Trocar esse dinheiro lá e aí eu conseguiria comprar. Então, teoricamente, mais um roubo, né? Porque eu tinha que chegar lá como se fosse aquilo só uma ideia, tá? Só para a gente entender aí o contexto aí. Então, por exemplo, eu estou com R$1, aí eu chegava lá, era dólar, né? Então, por exemplo, o real não valia lá. Então, eu tinha que dar o dinheiro nesse cambista, ele trocava e aí eu comprava. Mas nesse trocar, assim como o real e o dólar, né? O real é bem abaixo do dólar, então a gente acaba perdendo dinheiro. Então, a gente já perde dinheiro para trocar o dinheiro ali, né? Trocar no câmbio. Então ele já perdia o dinheiro e aí depois comprava o animal. Então Jesus estava enfurecido, né? Jesus realmente estava bravo porque o que ele estava vendo ali era uma cena desacreditável, né? Então as pessoas estavam fazendo um comércio e não foram
e não estavam pensando em oração a Deus. E sem contar que o sacerdócio também tirava parte, proveito, né? Então, quer dizer, o povo ali, na verdade, não ganhava nada, só perdia. Porque naquele tempo, o que ele tinha que fazer? Então, por exemplo, eu cheguei lá, eu vou comprar um boi. E aí, a lógica do raciocínio era assim, eu vou sacrificar o boi. Então ele cortava, né, metade do boi no sacrifício, metade ia para Deus, né, e a outra metade ficava para os sacerdotes daquele tempo. Então a pessoa que ia lá fazer o sacrifício não ganhava nada. E aí ao queimar, né, então esse queimar o animal, a intenção é de que essa oração, né, essa oferta, né, essa fumaça é levada a Deus, é levada até Deus, né? Então, a cidade de Jerusalém, inclusive, fedia muito, né? De fato, era uma cidade que cheirava mal por conta de tantos sacrifícios. Então, era assim, né? E aí Jesus vê tudo isso acontecendo, e aí nada mais justo, ele faz um chicote de corda, né? E começa a expulsar, então, esses cambistas, esses vendedores, né, que estão roubando, né, e fala assim, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Então, o que nós temos para hoje, meus queridos irmãos e irmãs, onde nós temos que entender esse evangelho de um lado espiritual no nosso coração? É exatamente isso, fazer também, nós temos que fazer esse chicote, né, e expulsar da nossa vida, do nosso coração, as coisas ruins, né? Não façais da casa do meu pai, né? Do templo, uma casa de comércio, mas sim uma casa de oração. Então nós temos que permitir que o Senhor viva eternamente na nossa vida, de uma forma de oração. Senão, se nós não permitirmos isso, a nossa casa não será mais uma casa de oração. Tá vendo? Não permitais que façais da casa do meu pai uma casa de comércio, mas sim uma casa de oração. Meus queridos irmãos e irmãs, nós habitamos o Espírito Santo na nossa vida. Por isso nós temos que sempre expulsar as coisas ruins da nossa vida, tirar as coisas ruins, essas coisas que nos levam, que nos distanciam longe de Deus, né? Então é tirar essas coisas ruins para que a gente possa estar sempre em oração junto de Deus, porque Jesus, né, o Espírito Santo de Deus habita em nós, meus queridos irmãos e irmãs. Espero que possamos levar um pouquinho hoje desse entendimento para a nossa vida e a gente entender que quanto mais estivermos em oração, quanto mais estivermos em busca de Deus, né, mais o Espírito Santo vai habitando em nossa vida, né? Por exatamente isso. Por isso que Jesus expulsa esse povo, né? Para que possa de fato viver essa oração no templo, né? Porque é exatamente isso que o nosso Deus quer, que nós possamos estar em oração. Se nós queremos estar no céu, se nós queremos ganhar a eternidade, nós temos que viver em oração, né? Então, que possamos, durante esta semana, de fato, cada vez mais pedir a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, para que possa cada vez mais purificar, né, a nossa vida, a nossa alma, para que o nosso Senhor Jesus possa estar sempre habitando em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a vida de vocês, e muito obrigado, e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.